Paz do Senhor, meus irmãos. É com muita alegria que eu venho compartilhar com os irmãos uma palavra do Senhor para os nossos corações. Desde já agradeço ao nosso pastor, Luiz Barbosa, pela confiança ao qual ele nos concedeu de trazer essa mensagem. A mensagem se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19, onde vamos falar de Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminhando de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou. Ele disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Glórias a Deus. Nós vemos nesse capítulo que Elias estava angustiado, querendo fugir. Mas por que ele estava querendo fugir? O que nos chama a atenção para o fato ocorrido anteriormente, os quais tiveram Elias como protagonista. Mas que fatos foram esses? Quais foram os feitos de Elias que Acabe repassou para sua esposa Jezabel? Se nós olharmos para o capítulo anterior, capítulo 18, veremos que Elias, em nome do Senhor, realizou coisas impressionantes. Ele desafiou o rei Acabe e confrontou os pecados cometidos por ele e por toda a sua dinastia. Ele conclamou toda a nação de Israel a se definir diante do Senhor, a sair de cima do muro, a deixarem de viver uma duplicidade religiosa. 1 Reis 18, 21, nós vamos encontrar ele proclamando a nação. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se é Baal, segue-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. E logo mais ele fez uma proposta desafiadora aos 450 profetas de Baal e aos 400 profetas de Acera. Ele orou e o Senhor respondeu com fogo, confirmando o seu poder exclusivo acima de todos os deuses, fabricado por homens. Exterminou todos os profetas de Israel, de Baal,
orou e o Senhor respondeu mandando chuva, depois de 3 anos e meio da seca. Glória a Deus, aleluia. Em resumo, no capítulo 18, nós vemos um Elias que, em nome do Senhor, estava fazendo e acontecendo. Um Elias no auge, no topo da sua vida espiritual. De repente, no capítulo seguinte, o mesmo escritor fala de um Elias temeroso, cansado da vida, buscando um isolamento, um Elias de depressão, desejando para si aquilo que o ser humano mais repugna, desejando para si a morte. Parece até que o escritor está falando de 2 homens distintos, mas na verdade os 2 capítulos tratam de um mesmo homem, vivendo 2 momentos distintos na sua caminhada. Um momento de auge e euforia espiritual e um momento de depressão e crise. Que lições podemos aprender com esses momentos de depressão e crise vivenciado pelo profeta Elias em nossa caminhada de fé? Nós vamos apresentar 3 lições. A primeira é que o Senhor não nos faz desumanizar. O Senhor, Ele não nos faz desumanizar. No capítulo 5 da carta de Tiago está escrito: capítulo 5, versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Para ilustrar essa declaração acerca da eficácia da oração feita por um justo, Tiago busca exemplo do Antigo Testamento. No versículo 17 desse mesmo capítulo, ele diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Meus irmãos, se Elias era um homem, isso é óbvio, mas por que Tiago fez questão de enfatizar essa verdade tão óbvia? Não temos certeza dos motivos que o levou a enfatizar a humanidade de Elias, mas o que ele deixou claro é que o fato de sermos homens de Deus, homens de fé, de orarmos e as coisas acontecerem, não elimina a nossa humanidade. Em 1 Reis 19, capítulo que nós lemos, nós temos uma ilustração clara daquilo que Tiago declarou acerca do profeta Elias. Elias, um homem ameaçado de morte por uma mulher que, do ponto de vista humano, tinha autoridade e poder para matá-lo. Nós vemos também que essa ameaça desencadeou uma crise na vida do grande profeta Elias, o grande profeta de Deus. Eu convido aos irmãos a analisarem comigo todo o processo da crise de Elias. No versículo 3 do capítulo 19, ele sentiu medo e fugiu com o propósito de salvar a própria vida. Capítulo 3 do versículo 19: o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. No mesmo versículo 3 e no 4, ele buscou isolar-se de tudo e de todos. Ele não queria ver nem ouvir ninguém. Desejou para si a morte. No versículo 3, no finalzinho: e ele deixou seu moço lá em Beceba.
No 4, e se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Amados, não precisamos ser excelentes psicólogos para sabermos que fuga, isolamento e desejo de morrer são sintomas claros de estado depressivo. O grande profeta Elias fugiu, isolou-se e desejou morrer. Entre outras palavras, Elias entrou num processo de depressão. Imagine se Elias vivesse em nossos dias. Com certeza ele seria criticado por muitos. Mas tem muita gente, que pensa que depressão não é coisa de crente. Esse mau entendimento da fé cristã tem levado muitos a entrarem em crise, porque estão em crise. Muitos crentes vivem em crise porque estão em crise. Será que eu sou crente mesmo? Se sou, por que estou tão depressivo? Amados irmãos, a presença do Espírito Santo em nós não nos desumaniza. Deus em nós não nos torna uma coisa fria, sem vida, destituída de sentimentos. Também não nos torna semideuses. Nós, crentes, temos sentimentos, temos emoções, temos lágrimas e se abate com as pressões da vida. Sofre pressões como os problemas familiares, matrimoniais, sobrevivência, vividos dentro da igreja ou fora da igreja, com doenças crônicas ou até mesmo incuráveis dentro da família, com perdas repentinas de entes queridos. Vivemos em crises existenciais. Hoje mesmo nós estamos numa crise mundial e muitas das vezes a vida perde o seu sabor, a sua razão de ser. Devido a várias e variadas pressões vivenciadas, é possível que cheguemos a nos desesperar da vida. Mas nós temos um Deus ao qual nos supre todas as nossas necessidades. E essas várias coisas acontecem porque Deus não nos desumaniza. Deus não deixa não faz a gente um super-herói porque somos cristãos. E assim foi com Elias. É possível que cheguemos ao ponto de desistirmos da vida, de nós mesmos. Mas a segunda lição que podemos aprender com essa experiência de Elias é que em nossa caminhada de fé, o Senhor não desiste de nós, mesmo quando já desistimos de nós mesmos. Vemos no versículo 5 e 7 do capítulo 19: E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Elias havia desistido da vida e de si mesmo, mas o que ele já sabia, mas o que ele não sabia era que o Senhor não tinha desistido dele, nem estava alheio ao seu momento de crise. Ele foi ao seu encontro a fim de reanimá-lo. Levanta-te e come. Elias estava desanimado com tudo o que estava se passando na sua vida,
que mesmo tendo se alimentado, voltou a dormir e a aguardar que o Senhor colocasse um ponto final na sua vida. No entanto, meus queridos, o Senhor não só foi ao seu encontro, mas insistiu ao ir ao seu encontro. No versículo 7, e o anjo do Senhor tomou segunda vez e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Meus amados irmãos, eu não sei o nível da crise que você está vivendo hoje. Eu sei, pelas notícias que nós vemos, uma crise mundial por causa de um vírus. Mas a sua crise, individualmente, ou na sua família, eu não tenho ciência. Eu também não sei se as pressões que você tem sofrido na família, no casamento, na igreja, na sociedade, que tem levado você a um estado depressivo, a um desejo enorme de parar, de desistir da vida ou de si mesmo. A única coisa que eu posso lhe assegurar é que mesmo que você já tenha desistido de si, mesmo saiba que o Senhor não desistiu de você. Com base na experiência de Elias, nós percebemos que o Senhor não só nos incentiva a prosseguir, mas também nos dá a graça e as condições necessárias para prosseguirmos. No versículo 8 do capítulo 19 diz: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Com a força daquela comida, Elias caminhou mais de 300 quilômetros. Essa era a distância de Berseba até o monte Horebe. Uma refeição normal não capacitaria Elias a nem 2 dias de caminhada no deserto. Isso mostra que para a sua jornada Elias contou com a força sobrenatural do Senhor. Portanto, amados irmãos, não diga: eu não quero continuar mais, não consigo. Busque no Senhor a graça e a força necessária para continuar. E uma terceira lição que podemos aprender com a experiência de Elias nesse texto é que em nossa caminhada de fé, o Senhor sabe nos abordar de acordo com o momento que estamos vivendo. Versículo 11 e no versículo 12 nos mostra: e ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Vento forte, terremoto e fogo são elementos da natureza que Deus empregava para revelar-se, manifestar-se ao homem. Ele revelou-se a Moisés no meio da sarça ardente. Quando Moisés estava recebendo a lei no Sinai, o monte tremia e fumegava. A revelação da ira de Deus no livro de Apocalipse se dá através de terremotos, fogo e trovões. Há momentos na nossa vida em que precisamos de uma sacudida divina. Para isso ele empregava vento forte, terremoto e fogo. Por outro lado, há momentos em que precisamos do aconchego e do seu abraço acolhedor.
E para isso ele usa um murmúrio de uma brisa suave. Ele sabe nos abordar de acordo com o momento em que estamos vivendo. Para religiosos cheios de si, confiantes na sua ascendência nobre, ele usou João Batista para dizer: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos indignos, produze frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, 7 e 8. Aqui ele empregou vento forte e terremoto e fogo para aqueles religiosos da época. Mas para uma multidão sofrida, oprimida pelo pesado jugo imposto pelos religiosos de Israel, ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui ele emprega uma brisa suave e calma. Ele sabe como nos abordar. Ele sabia que Elias estava em uma crise, desanimado, cansado da vida e desejoso de parar. Sabedor da situação do seu servo, o Senhor não revelou-se no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa brisa calma e suave. Meu amado irmão, como está o seu estado de espírito? Está em crise? Está angustiado? Está desanimado? Está sentindo que as pressões na sua vida já estão no limite do suportável? Saia da caverna. Saia do seu isolamento e fique na expectativa de uma brisa calma e suave da parte do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Eu gostaria de concluir chamando a sua atenção para a última frase dos versículos 9 e 13. Em várias situações da vida, o Senhor faz perguntas óbvias, não porque Ele desconhece os fatos, mas porque Ele quer nos ouvir. No Éden, Ele questionou Adão: onde estás? Ele sabia, mas queria ouvir o que Adão tinha a dizer. Fora do Éden, Ele questionou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele sabia que Caim havia assassinado seu irmão, mas queria ouvir a sua confissão. Ele questionou a Jacó, homem possuidor de uma deficiência de caráter: qual é o teu nome? O anjo sabia, mas ele queria ouvir a sua confissão. Nesse texto, ele questionou Elias: que fazes aqui, Elias? Ele sabia o que Elias estava passando. Ele estava a par do seu estado depressivo. Ele sabia do seu profundo desejo de encerrar a sua jornada. Ele também sabia o porquê da sua crise. Mas mesmo assim ele perguntou, porque queria ouvi-lo. Meus amados, o Senhor conhece as nossas crises. Ele conhece o nosso desânimo, como também as causas do que estamos vivendo. Mas mesmo assim, Ele quer nos ouvir. Ele quer que coloquemos para fora o que está entalado na garganta. E foi exatamente isso o que Elias fez. Apesar de que tudo o que ele disse, o Senhor já sabia. No versículo 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só.
e buscam a minha vida para me tirarem. Portanto, meus irmãos, abra o teu coração. Ele quer te ouvir. Ele não desiste de você. Fica com essa palavra no seu coração. Que o Senhor venha te abençoar. E essa crise vai passar. E nós cantaremos o hino da vitória. Porque Deus está conosco. Glórias a Deus. Obrigado, meus irmãos. Amém.